Meus queridos amigos e amigas, eu me deparei com esse vídeo aqui, eu tenho que comentar esse vídeo com vocês, é a mais pura realidade do que praticamente a gente tem falado, a gente tem visto há muito tempo atrás acontecendo, alguns anos atrás. Mas esse vídeo resumiu tanto, em aproximadamente 9, quase 10 minutos, a realidade de que o mundo, não só o Brasil, mas que o mundo tá passando. Eu vou comentar aqui com vocês sobre tudo isso aqui. Cara, me acompanha no final até esse vídeo pra gente entender esse resumo extraordinário. Eu vou deixar o link também desse vídeo aqui embaixo, você pode acompanhar toda a trajetória aqui comigo, mas pode pegar esse link e compartilhar também para seus amigos da escola, para os seus amigos da faculdade, enfim, compartilha nos grupos de WhatsApp, a galera tem que saber desse assunto aqui específico, ok? Eu vou colocar aqui, não se esquece, é claro, tem muito tempo que eu não faço vídeo aqui no canal, mas esse aqui eu tenho que fazer essa análise junto com vocês, é o melhor resumo que eu vi a respeito do assunto e merece ser falado, confirmado, discutido, porque é isso aqui que está acontecendo, ok? Galera, não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, clique em curtir e compartilha esse vídeo também dessa análise que a gente está fazendo. Vamos lá assistir junto, vamos lá? Tá, vamos lá, deixa eu deixar em tela cheia primeiro. Ok, vamos assistir junto. Eu vou pausar o vídeo aqui em alguns momentos pra explicar um pouquinho o que tá acontecendo, caso você não saiba, tá? Vamos lá. Bud Light, Target, Best Buy, Disney, Marvel, entre muitas outras empresas, tiveram perdas astronômicas depois de insistirem em campanhas que promoviam pautas woke. No Brasil não é diferente. Magazine Luiza, Bis, Natura, Bradesco, entre tantas outras, também já sofreram com prejuízos causados pelos boicotes dos seus clientes pelo mesmo motivo. Nas redes sociais, ativistas identitários se acusam mutuamente. Não tem nada mais esdrúxulo do que ver duas pessoas se engalfinhando por alguma discordância em relação aos 457 gêneros criados pela comunidade Over the Rainbow. Tá, vocês viram aí? Existe um movimento de exercer a forçação de barra pelos... Eu nem sabia que tinha tanto 400 e cacetada, eu não sei se é um dado isso, ou se você tá levando no sentido figurado, que ele acabou de falar aqui, mas, cara, existe uma forçação de barra a respeito desse movimento, dessa ideologia, vamos dizer assim, desse conceito, né, gerado por inúmeros tipos de pessoas que, sei lá, talvez tenham algum tipo de lógica errada, sei lá, na verdade tem uma lógica errada sobre isso, mas são tanta coisa envolvida e a gente percebe que o vídeo tá... O que eles estão fazendo? Fraude woke. Pra quem não sabe, a cultura woke é a cultura da diversidade. É a cultura, olha, nós temos que ser diversos, nós temos que apoiar todas as diversidades. Só que não é bem assim. Se a gente for observar, a maioria, cerca de 95% do mundo inteiro não adota e não é baseado na cultura woke. Tá? Ou seja, em média de 2 a 5% do mundo inteiro é baseado dentro dessa cultura. Ou seja, que tem um âmbito baseado em características de diversidade. E é muito pouco isso, muito pouco. O que ele está citando aqui agora, que empresas, como no caso do Brasil, Magazine Luiza, Bradesco e várias outras, o que tem adotado características desse tipo de cultura de diversidade, estão tendo prejuízo. Mas assim, é lógico que vai ter prejuízo. Aonde já se viu que você vai ter lucro em uma cultura de minoria? Mas vamos acompanhar o vídeo, vamos lá. Ninguém se entende mais. Artistas lacradores são vaiados enquanto algumas canções de músicos até então desconhecidos e que respeitam a tradição popular viram fenômenos de vendas. É claro! Até no cinema, a lacração começou a virar fiasco nas bilheterias. Mas o que é que está acontecendo com a pauta woke? Em matéria Vamos lá, aí ele vai explicar, vamos lá. de capa publicada na Veja, Amanda Peck reclamou do exagero dos wokes. Segundo a Exagero! jornalista, o wokeísmo tem na origem a virtuosa intenção de combater injustiças e promover maior diversidade e valorização de minorias. Leque que abrange negros, imigrantes, mulheres, homossexuais... Será mesmo? E continua no outro trecho.
A radicalização da cultura woke, Radicalização. no entanto, faz mais mal do que bem à causa pela qual milita. Mas não se deixe iludir, tá? O Vamos lá. wokeísmo é uma fraude desde a origem. Nunca foi É pela claro. diversidade, nunca foi pelas minorias, nunca foi pelo planeta, nunca foi pelo amor. Nunca foi pelo planeta, nunca foi pelo amor, nunca foi pelo negro. Acompanha aí. Mesmo o termo tendo sido cunhado por estudantes universitários americanos brancos, contaminados pelo marxismo 2.0 da Escola de Frankfurt, a ideologia woke precisou ser turbinada artificialmente por bilionários que enxergaram uma oportunidade de controlar o sentimento das massas. Entenderam a ideia? Quem gerou o movimento foram americanos brancos. Brancos! E bilionários da época foram que incentivaram. Então eles conseguiram, na época, incentivo de bilionários americanos. Só que é o incentivo para a minoria. E não só pela minoria, mas pela ideia errada. Uma hora ou outra a população ia entender, e é como hoje está bem mais entendida, de que isso não é bem para a sociedade. E isso não vai a lugar nenhum. Vamos lá. Desejo de todo liberal capitalista. O lixo cultural que você teve que engolir nas últimas décadas não é nada mais, nada menos do que a consequência da velha luta por poder político e econômico. Em poucas décadas, palavras e termos foram inventados ou distorcidos e invadiram o vocabulário de países do mundo inteiro. Identitarismo, ideologia queer, lugar de fala, machismo tóxico, dívida histórica, colonialismo, homofobia, gordofobia, transfobia, etarismo, negacionismo, fascismo, entre muitos outros novos conceitos, pipocaram no Ocidente. O wokeísmo não é um movimento natural. O estrago promovido nas universidades americanas, a ponto de arrastar para o esgoto reputações como a de Harvard, por exemplo, que tirou nota 0 em liberdade de expressão em 2023, foi imitado no resto do mundo. Hoje no Brasil, o Oritimbó é o tema preferido nos trabalhos daqueles universitários imbuídos do espírito woke. Mas essa já é a geração que foi alimentada com estrume. O fato é que trabalhos acadêmicos tirados do fiofó foram ganhando cada vez mais espaço na academia à medida em que a virulência dos ativistas crescia, irrigada pelos bilionários que investiam em todo tipo de iniciativa woke. Entenderam o que ele acabou de falar? Bilionários incentivaram. E lixo entrou nas faculdades. Lixo entrou nas faculdades. Existe uma cultura dentro das faculdades. Você que trabalha na faculdade, você que desenvolve, você que é aluno, tá? E eu sinto isso porque eu já trabalhei dentro da faculdade, eu trabalho em uma faculdade. A gente percebe isso. O âmbito dentro de um ensino institucional, de âmbito de um ensino de conhecimento dentro das universidades, não é para isso. Não é cultura de lixo. Não era para ser, mas acabou virando explorado por um movimento, teoricamente, de injetado dinheiro de bilionários. Então é uma cultura que a gente não é para estar dentro das faculdades. Isso que ele está comentando aqui. Vamos lá. A indústria cultural também se deixou corromper. Vamos falar da indústria agora. Gigantes do cinema como a Disney e Marvel inundaram suas histórias com ideologia woke. Quem assistir ao primeiro filme de Os Incríveis da Pixar e logo na sequência assistir ao segundo, vai perceber que a mudança foi drástica e repentina em muitos casos. Eu acho que o cinema foi o que despertou muitas e muitas pessoas. O cinema é o ponto-chave, porque você paga para assistir um filme. E quando você percebe que dentro do cinema é horrível e você vê essa forçação de barra, como streaming, como no próprio cinema e etc., é estampado na cara. A gente sabe que o cinema, a Marvel, por exemplo, drasticamente perdeu milhões, ou até posso falar até bilhões de pessoas que iam para o cinema fazer esse investimento. Perdeu totalmente por a forçação de barra. Eu digo não só a Marvel, com vários outros tipos de filme também. Matrix, por exemplo, Matrix não é o Neo, agora é a Trinity. Ele deu exemplo aqui dos Incríveis, por exemplo, o feminismo é protagonista em sequência da Pixar. Por quê? Porque adotar uma cultura de minoria. E nem só por minoria, volto a dizer, não é só por minoria.
porque é uma cultura que não leva a evolução para lugar nenhum. Como ele acabou de citar no vídeo, eu confirmo isso, a cultura de lixo. A cultura de lixo. A cultura de lixo, vamos acompanhar. Personagens clássicos foram sendo dilapidados e muitos arquétipos deram lugar a estereótipos grotescos. Com o crescimento das redes sociais, não demoraria muito para que a avalanche se consolidasse. Afinal, todas as minorias elegiam seus inimigos, apontavam o dedo e disparavam. Racista, fascista, genocida, homofóbico. Tudo é isso agora. Quase todo mundo tem alguma bandeira para empunhar e, consequentemente, alguém para culpar pelos seus eventuais fracassos. A temperatura ia subindo à medida em que essa leitura do mundo, sedimentada no pensamento revolucionário, que dividia os homens entre opressores e oprimidos, era propagada. Todo mundo precisava encontrar sua bolha. Entramos na política do cancelamento. A regra virou cancelar para não ser cancelado. Empresários viram que os nichos formados pelas divisões identitárias eram lucrativos, mas, acima de tudo, perceberam que quem não se posicionasse seria enquadrado no rol dos párias. O marketing, então, passou a ser tanto ferramenta de promoção de empresas que precisavam se adequar aos novos tempos e procuravam faturar com os nichos de mercado criados pelas novas comunidades, quanto canhão de propagação das ideias wokes. Esse plano maquiavélico funcionou por um tempo. Tudo foi orquestrado e alcançou escala global. A ONU se transformou no principal instrumento de implementação de políticas woke. Os mesmos fundos bilionários que financiam políticos, universidades, projetos culturais e iniciativas privadas que seguem a cartilha woke mundo afora, também dão as cartas na organização transnacional. O ecoativismo tornou-se o principal tentáculo do wokeísmo, dada a sua capacidade de mobilização de almas em culturas diversas. A salvação do planeta tornou conta do debate público no mundo inteiro. Previsões apocalípticas que nunca se cumprem foram alardeadas. Os bilionários conseguiram finalmente mobilizar o globo. Conseguiram. O CO2 foi eleito o vilão da Terra, óbvio. Ele está ligado à matriz energética fundamental para o desenvolvimento de qualquer país, o petróleo. Guerras foram e continuam sendo travadas por conta desse recurso natural que, pelos cientistas do apocalipse, já deveria ter se esgotado há muito tempo. As superpotências precisavam frear o resto do mundo que começava a se desenvolver. O jeito mais fácil de fazer isso é impedir a produção de energia. Aquecimento global, mudanças na temperatura, efeito estufa, sustentabilidade, uma enxurrada de termos e conceitos eco-wokes também invadiu a mídia, as produções culturais, a academia e o mercado. Eis que surge o selo ESG, que deveria carimbar as empresas amigas do planeta. Era a salvação do mundo. E lá foram de novo os departamentos de marketing promover o crescimento da onda verde. A política do cancelamento cresceu exponencialmente. Agora não só pessoas, mas empresas e até cientistas começaram a ser cancelados. Passou a existir uma ciência oficial. Claro, cientistas sérios são aqueles que corroboram com as diretrizes da elite woke. Os outros são todos o quê? Negacionistas. Claro, mas como isso seria possível? Botando a ciência culpa, não deveria zelar pela confrontação de ideias? Pelo menos foi isso que eu aprendi. É muito simples. Os bilionários propagadores do wokeísmo tomaram conta da grande mídia e das big techs. Tomaram conta. Agora, todos os meios de ação estavam nas mãos dessa elite que financiou a cultura woke. Foi possível controlar o discurso, eleger e derrubar políticos, enfraquecer politicamente os estados nacionais e acelerar, portanto, o projeto de conquista do mundo. Mas sempre existiu um obstáculo: a realidade. A realidade. Sempre existiu um obstáculo. A realidade. Ia chegar num ponto em que todo mundo sério, e eu conheço professores de faculdades e universidades que entendiam isso, que conversavam comigo e entenderam a realidade que estava acontecendo. Um dia a casa cai. A verdade não fica escondida. A verdade, um dia ela sai. Não há algo que pode ser escondido que não possa ser revelado. A realidade chegou. E quando a realidade chega, dói. Vamos acompanhar.
O wokeísmo precisou travar uma batalha com a verdade para tentar se impor. Desde o início, sabiam que precisavam controlar a narrativa. Logo, o arqui-inimigo do wokeísmo só podia ser o cristianismo. O movimento conseguiu e bateu de frente com a cultura woke, sempre batendo como verdade, batendo como isso não é pra frente. A tal fala, isso não é de Deus, isso não tem direção, mas é claro, o cristianismo desde a época de Jesus até a época de hoje, ele bate de frente com cultura contra a direção do propósito da evolução humana, contra a direção do propósito da direção daquilo que não é correto para a sociedade. O cristão sempre bateu de frente e sempre vai bater com aquilo que prejudica o mundo geral. Se não faz bem, se você bebe, se você droga, se você fuma, se você não tem orientação daquilo que você pensa, se você pensa errado, se você tem direções de cultura, se você é sozinho, se você fala errado, se você ouve errado. A cultura e o objetivo do cristianismo é transformar a humanidade em algo correto. E eu fico feliz porque o cristianismo sempre bateu de frente com algo que é errado. E vai continuar batendo. E vamos para mais... De novo, a fala que ele usou, e eu vou usar também, vai chegar no ponto da realidade. Nós vamos chegar em um momento como esse, nesse exemplo, mas com vários outros exemplos, em que lá na frente a gente vai entender. Se lá na frente a humanidade, para aqueles que ainda não entendem, lá na frente vocês vão entender. O cristianismo, o movimento de Jesus, o momento centrado de Jesus, é a única coisa que o mundo inteiro precisa. É a única coisa que o mundo inteiro precisa. Isso é fato. Porque aconteceu antes, aconteceu agora e vai acontecer sempre. A direção da Bíblia, a direção da palavra, a direção do Senhor Jesus, direcionando as pessoas, sendo cristãos ou não, e dando resultado. O cristianismo bate de frente, vai continuar batendo de frente, e eu fico feliz por isso, por ser cristão. Você que está me assistindo, fique feliz também por ser cristão, porque essa direção de bater de frente com o que é errado é que o protestantismo nasceu. A direção é essa aqui. Se vocês caminharem para isso, vocês vão caminhar para o lado errado. E eu fico feliz por isso, por ser cristão e perceber que o cristianismo bateu de frente e agora a realidade está comprovando tudo isso. Vamos acompanhar. O movimento negro, que definitivamente não representa os negros, faz apologia das tais religiões de matriz africana, quando sabemos que a África é predominantemente cristã. O movimento feminista pró-aborto tem a igreja como seu principal alvo. Os eco-wokes defendem um panteísmo travestido de multiculturalismo. O wokeísmo é, em suma, anticristão. O cristianismo é atacado pelos wokes assim como foi atacado pelos materialistas, não é coincidência. O wokeísmo, a despeito de ter sido moldado com ideias marxistas, foi financiado por capitalistas liberais, e se tem algo sobre o qual materialistas e liberais concordam, é que o cristianismo deve ser estrangulado. É claro. Recentemente, porque bancos atrapalha. Começaram a fechar contas de clientes cristãos. Atores foram cancelados por se declararem seguidores de Cristo. Políticos defendem aborto, eutanásia e retiram símbolos cristãos dos tribunais. O mundo woke odeia os cristãos. Isso é fato. Ao tentar inventar uma nova cosmovisão, ao relativizar a verdade, o wokeísmo deu um tiro no próprio pé. Lembra dos fundos bilionários que patrocinaram a presepada toda? Pois é. Agora estão tirando o time de campo. As pessoas perceberam a cacofonia do discurso woke e não compram mais a ideia. E quando é que bilionários aceitam perder dinheiro, não é mesmo? Quando é que eles vão aceitar perder dinheiro? Porque não vai para frente. Quando os bilionários pararam de incentivar e perceberam, obviamente, que é um movimento que não vai dar certo e caíram na realidade dentro da cultura. E quando é esse bilionário, ele tende a direcionar para algo e dar um chute para ver se vai dar certo ou não. Mas só que depois o bilionário ele entra no choque de realidade, que é isso que está acontecendo. Existem vários choques de realidade direcionando para o mundo. Muitos cristãos, atores, como ele citou, foram taxados de loucos, e etc. Por quê?
eu não apoio a sociedade nesse ponto de vista, então eu tenho que ser excluído. É o próprio tiro no pé. Se a cultura woke, a ideia é abrir para que outros movimentos possam se surgir, por que não um movimento específico, um movimento cristão não pode se adequar? Então assim, é um tiro no próprio pé dentro do processo. Mesmo. Nada mais terrível para um mentiroso do que a verdade. A mentira é tagarela, mas a verdade não precisa dizer nada para se pronunciar. Pronto. A verdade é. A verdade é. Toda mentira vai ser revelada como está acontecendo agora. Cedo ou tarde vem à tona, o que significa que ninguém pode mentir para sempre. A vida eterna é um privilégio dos justos. A vida eterna é um privilégio dos justos. Tá aí. E ele termina o vídeo. Galera, não tem resumo melhor do que essa cultura, do que esse âmbito dessa cultura vai levar para a sociedade. É um movimento lixuoso, é um movimento sem lógica, é um movimento contra a evolução humana. E olha que eu não estou falando de ser do ambiente espiritual aqui, de religião, estou falando do âmbito da evolução humana. Não tem como isso ser levado a sério, isso ir para frente. Galera, não tem resumo melhor do que esse vídeo explicar toda essa cultura woke e o fracasso dessa cultura, e vai continuar tendo vários e vários outros fracassos que nós iremos acompanhar. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Comenta aqui embaixo o que você achou desse assunto, o que você acha da cultura woke. Você conhece a cultura woke, por exemplo? Comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, clica em curtir. Se você gosta mais de vídeo de análise assim também, comenta aqui. Enfim, fique à vontade. Tamo junto, eu sou o PH. Valeu, fui.